a nossa fala, né? Que sempre que eu vou fazer a programação do Parlamento Jovem, a gente vai tentando adequar conforme as avaliações anteriores, mas essa é uma fala que a gente nunca tira da programação, porque ela é extremamente importante. E importante por quê? Porque a gente tem um dado, eu sempre digo que eu vou trazer, mas hoje eu trouxe, um dado concreto do que é a questão do fazer política na juventude, na infância, né, com o vereador Mirim, por exemplo, e na fase adulta, né? Então, vou mostrar uma foto aqui e depois a gente inicia a nossa conversa. Essa foto, ela é da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul. Ela, quando a gente foi fazer um trabalho ano passado lá, me chamou a atenção, se eu vou tirar essa foto para sempre fazer essa conversa com os jovens. Aqui é a galeria dos ex-presidentes da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul. Então, eu fui lá, tirei a foto, porque me chamou a atenção, ao longo da história... Ah, desculpa. Dei o recado para vocês e esqueci. Então, gosto de abrir com essa significativa diferença que vocês vão ver, porque esse é a parede na Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, que, ao longo da sua história, tiveram esses ex-presidentes, né? Então, do lado de lá tem mais uma outra parte, mas, assim, ó, podem ver que são todos ex-presidentes, não tem nenhuma ex-presidenta, né? Mulher da Câmara Municipal Adulta de Jaraguá do Sul. E há 8 anos, a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, ela tem... Há 8 anos, a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul tem o programa Câmara Mirim, que é onde a gente traz os jovens e as crianças para discutir política. Olhem a diferença. A galeria dos ex-presidentes da Câmara Mirim são 8 mulheres. E aí, a nossa pergunta no núcleo é sempre essa, assim, ó, onde é que está o vácuo, né? Porque aqui a gente tem 8 ex-presidentas, de uma galeria de presidentes só homens. Aqui na casa nós temos de 40, 4 deputadas. Em Brasília nós temos dos 513, 48, né? Menos que 50. E essa é o percentual de participação das mulheres na política no Brasil. Então, onde é que está o vácuo que, enquanto são jovens, vocês, mulheres, meninas, vêm, participam ativamente, mas aí, quando chega na fase adulta, se recolhem. Então, é exatamente sobre esse tema que a gente vai estar discutindo a importância da participação da mulher na política. Então, aqui é para vocês virem e continuarem. Então, esse quadro é gritante porque a gente tem que fazer alguma coisa, né? Vou deixar para a fala ficar as meninas aqui no fundo. E aí, para começar a nossa conversa, nós vamos convidar a deputada Luciane Carminati, que é uma das das 4 guerreiras aqui da casa, e também a nossa companheira da escola do Legislativo, que é a Vera Fermiano, que é presidente da Casa da Mulher Catarina. Presidenta. Isso, vamos nos empoderar, né, presidenta? E a gente tinha feito o convite para a Pâmela, que é uma ex-estagiária do PAB, que é um programa da Escola do Legislativo, mas ela teve um problema pessoal e não conseguiu comparecer, que era também para vocês terem um outro olhar da juventude, né, feminina, que também ela está como presidente do DCE, do curso de Direito que ela faz, era um outro olhar. Mas, infelizmente, a gente não vai ter, então vamos tentar suprir aqui a falta também, né? Vamos dividir o tempo aqui, vou passar a fala primeiro para a deputada, ela tem um compromisso na sessão, e aí vocês, acho que ao longo desses 4 dias, já verificaram quanto corrido é a vida de um deputado, que sai de uma agenda, vai para outra, e é uma agenda importante no plenário hoje, que é a comemoração dos 100 anos? 117 anos de nascimento
da primeira deputada mulher e única, né, negra, aqui de Santa Catarina, que acho que do Brasil, né? Negra, mulher, deputada, assumiram uma cadeira no parlamento, que foi Antonieta de Barros. Então, é uma sessão extremamente importante também. Então, a deputada vai participar aqui com a gente, depois vai para fazer parte dessa sessão ali no plenário. Então, eu vou dividir o tempo aqui, de 10 a 15 minutos para a deputada, depois a gente abre para a Vera, 10 a 15 minutos, e aí a gente abre para a conversa com vocês, para vocês tirarem as dúvidas. Ok? Então, deputada, contigo. Bom dia. Pode chamar de você, que é melhor, né? Senão a idade aumenta. Quero cumprimentar os professores aqui, que estão acompanhando, né, esses alunos. Quero cumprimentar os alunos que são o motivo desse programa, Parlamento Jovem. Os meninos e as meninas. Está meio a meio esse negócio ou tem mais menino aqui? Hein? Tem 17 deputadas e 23 deputados. Pela primeira vez nos últimos 4 anos, isso é significativo para vocês também, eu entrei na coordenação do programa na 16ª edição. É a primeira vez das que eu coordeno que nós temos um número maior de deputados homens, né, meninos, do que mulheres. Mas, até hoje, sempre é majoritariamente 52%, 60%, 65% de participação feminina. Eu faço esse registro porque vocês já perceberam o quanto a política é um espaço ainda masculino, né? E a gente precisa fazer essa consideração. Mas quero cumprimentar a Leia aqui, parabenizar mais uma vez pelo programa. A Vera, que também temos feito alguns debates em conjunto no Parlamento Jovem. Bom, eu quero primeiro me apresentar e dizer por que eu entrei na política e os desafios para a mulher na política. Acho que isso é bem importante. Bom, eu sou professora, nunca sonhei em participar da vida política partidária ou da vida como candidata. Eu trabalhava em sala de aula e resisti muito quando um grupo de professores, né, colegas meus, começaram a levantar a necessidade de que nós deveríamos ter uma voz da educação na Câmara de Vereadores. Eu sou de Chapecó, a terra da Chape, né, vocês conhecem bem. Infelizmente, por uma tragédia, né, se tornou mais conhecida. Mas, em função dessa reivindicação dos professores, que insistiram muito, que a educação precisava ter uma voz, ter um debate mais forte do ponto de vista dos direitos, depois de 3 meses de dizer não, eu disse sim, né? Então, isso é uma coisa que as mulheres normalmente fazem. Quando a gente pergunta para uma mulher para ser candidata, provoca, eu não sirvo para isso. Eu não sei lidar com política, não gosto, né? A mesma coisa eu falei também, né? Porque a gente incorpora a ideia de que a política é um espaço masculino e a gente reproduz, né, as nossas manifestações. Bom, depois, então, de muita insistência, me tornei candidata. Na primeira eleição, eu fui eleita a 4ª mais votada do município, com 19 vereadores na época. Nós fizemos um trabalho muito bom, assumi a Secretaria de Educação nesse período por 2 anos, então eu dividi o mandato entre a Secretaria e a Câmara de Vereadores. Retornei para o Parlamento no último ano e fui candidata a vice-prefeita. Nós perdemos a eleição, continuei a minha vida, voltei para a escola, né, normal, e depois eu fui convidada a coordenar um projeto maravilhoso, que acho que vocês já ouviram falar, que é a implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu coordenei esse projeto, hoje é uma realidade, a nossa 2ª federal em Santa Catarina, está lá em Chapecó, e nós conseguimos, nesse projeto, fazer uma coisa que eu sempre defendi como professora e como alguém que percebia a dificuldade dos alunos da escola pública chegar na universidade. Sempre me intrigava muito que nas universidades federais nós tínhamos os alunos filhos de papai, né? E nas universidades pagas os trabalhadores aí suando, disputando bolsa e sofrendo para poder estudar. Então nós construímos um critério nessa universidade, os alunos, além da nota do Enem, tinham uma pontuação a mais para quem é aluno de escola pública. Para nossa alegria hoje, de todos os cursos desta universidade, de cada 40 alunos, 36 são de escola pública, por esse critério, tá?
inclusive medicina. Vocês imaginam entrar numa sala de aula de medicina, 36 alunos vêm da escola pública. Então, a gente pode, na política, dizer que a lei, os critérios e criar formas pela legislação de que você prioriza aquilo que você quer. Então, política também é isso, é decidir quem precisa ser beneficiado, né? Do jeito que a gente vota, a gente decide quem tem mais acesso, menos acesso. Então, fizemos esse trabalho. Depois, eu fui candidata a vereadora novamente. Eu fui reeleita, quarta de novo, mas dobrei a votação. E como eu dobrei a votação, foi muito expressiva no meu município, aí veio o debate de eu ser candidata a deputada estadual, né? Vocês são loucos, imagina, eu saí aqui de um município que eu só andava em Chapecó, né, para percorrer o estado. Eu fui eleita nessa eleição, né, de 7 deputados que nós elegemos pelo PT, eu fui a última a entrar. E agora eu estou no meu segundo mandato, eu fui a primeira a entrar no meu segundo mandato, nós elegemos 5, eu fui a mais votada do PT. Isso é resultado de um grande trabalho sério que a gente faz na educação, na luta das mulheres e na defesa dos direitos do povo. Então, primeiro contar esse breve histórico. Eu tenho 3 filhos, tenho uma filha de 22 anos, que está na universidade aqui, terminando esse ano, uma filha de 16 anos no Instituto Federal, Chapecó, e um menino de 5 aninhos numa creche pública municipal. Eu sempre cuidei muito para que filho de político tenha que estudar em escola pública, né? Isso não pode ser discurso, isso tem que ser prática concreta, né? E é muito importante isso, porque a gente percebe os limites também, os desafios que tem para todos. Então, meus filhos estudam lá, né? E eu quero dizer para vocês aqui que tem grandes desafios para as mulheres na política, no parlamento. Desafios porque, primeiro, chegam poucas mulheres. Vocês imaginem uma sala de aula, 36 meninos e 4 meninas. É assim que eu me sinto. Eu olho para o lado e eu só enxergo homens, né? Vamos imaginar o contrário. Se fossem os homens assim, 36 mulheres, né, e 4 homens. Como os homens se sentiriam, né? Então, a política ainda é muito desigual nesse aspecto. E por que as mulheres não chegam até aqui? Por uma construção cultural. As mulheres são educadas para serem mães, né? Para serem mães e profissionais, mas para ficarem mais em casa, cuidar mais dos filhos, serem responsáveis pela família. Vocês imaginem que eu estou a 500 quilômetros de casa, eu tenho um filho de 5 anos e eu engravidei aqui num período de eleição municipal. Eu andava com a minha barriga segurando em tudo que era lugar, né? Assim, eu segurava, eu tinha medo que caía, parecia, né? Mas é a sensação, a dificuldade que é. E meu filho é criado pelo pai, por mim também, obviamente, mas essa relação de maternidade também a gente tem que ressignificar, porque senão a mulher se sente culpada por ter uma vida profissional e uma vida política. E incorpora a ideia de que a maternidade, que o cuidado com os filhos é coisa só de mulher. E não é, né? É de gente, é de ser humano. E ser humano tem que cuidar de ser humano. Então, não importa se é homem, se é mulher, se é avó, se é o tio, o carinho, a proteção, isso que é fundamental, né? Então, a gente vai também enfrentando isso, eu falo disso para vocês, porque é fundamental entender por que tem poucas mulheres aqui. Tem poucas mulheres por isso também, porque a sociedade e pessoas, às vezes, no meu Face vão e dizem assim, você deveria ficar em casa cuidando dos teus filhos. Eu fico indignada com isso, sabe? Mulheres, inclusive, né? Então, quer dizer, como é que a gente lida com isso? A gente não compreende essa dimensão da vida da mulher, da mãe, da profissional que está tentando fazer várias coisas e também disputar esse espaço de decisão e de poder? Então, essa é uma questão. A outra é que, quando a gente chega aqui no parlamento, parece-me que tem os lugares também já definidos para nós. Bom, então as mulheres ficam com a área social e os homens vão cuidar das finanças. Então, a CCJ é a comissão mais disputada, né? E é muito difícil a gente colocar a presença da mulher. A gente consegue colocar a mulher quando os partidos definem, não, a Luciane vai estar na CCJ representando o partido. Aí a gente consegue entrar. Mas tem espaços aqui pré-determinados. E a gente enfrenta muitas situações veladas, né? Eu mesma, na Comissão de Finanças,
esse ano teve algumas coisas que me marcou muito, assim. Tu está fazendo debate de alguns projetos, né? Os deputados falam, 5, 10 minutos, tu pede a palavra, tu está no 3º minuto do tempo, vamos, encerrou teu tempo. Tem uma situação assim que as mulheres começam a falar, os homens começam a falar. Entendeu? Para não ouvir, para negar a voz, para não perceber. Então tem isso, mesmo que não é explícito, nós sentimos essa relação. A gente sente essa relação. Ela né? Ela não é às vezes explícita, mas ela existe. Vocês falam, aqui a Leia mostrou a galeria. E a galeria aqui dos ex-presidentes, tem alguma mulher? Não tem nenhuma mulher. Aqui, na nossa casa, de leis. Não tem nenhuma mulher ex-presidente. Quando eu propus a Galeria Lilás, no primeiro momento foi rejeitado o projeto. Era de minha autoria. Ele foi para a gaveta. Por quê? Porque aí começaram, né, os membros da mesa começaram a dizer, não, mas veja bem, agora se nós vamos fazer uma galeria das mulheres, daqui a pouco vai ter uma galeria dos sindicalistas, dos padres, dos não sei o quê. Não é nada disso. Não estamos falando de profissão. Nós queremos demonstrar que não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente precisa colocar mais diversidade. Então, a Galeria Lilás revela isso. Se vocês passarem lá olhar, vocês vão ver, nós temos 12 mulheres ao longo da história do parlamento catarinense. Não é 12 ex-presidentas. É 12 mulheres ao todo. E algumas ficaram por um tempo curto, são suplentes. É bem menor que 12, tá? Mas aí eu quero trazer aqui a história de algumas mulheres aqui para vocês entenderem o quanto existe preconceito. E existe entre nós. A gente precisa trabalhar isso entre nós. Muito, muito, muito forte. Imagine Antonieta, 1934. Primeira mulher negra, única no parlamento catarinense. Única. O que essa mulher enfrentou? Nós não temos a dimensão do que seja. De forma alguma. Agora, vocês, quando subirem a escada, olhem um painel que tem a deputada Lucy, sozinha no meio dos deputados, primeira agricultora. Essa mulher saiu lá do interior de Quilombo. Quando ela entrou aqui, ela não sabia usar salto. E aqui o regimento obriga as mulheres a trajes, né, adequados. Adequados os homens, então, é gravata, paletó, essa coisa toda, né? E as mulheres é traje social. A Lucy conta até hoje. Essa mulher foi ridicularizada porque ela falava caroça, tera, e as pessoas riam dela. Tá? Riam dela, desrespeitando a construção cultural dessa mulher. Ela andava pesado, porque na roça você tem um jeito diferente de andar, e ela andava de salto, com aquela saia que não combinava muito bem com uma agricultora, porque era o traje social que tinha que usar. E essa mulher, com todos os preconceitos de falar errado entre nós, porque hoje a língua portuguesa, Leia, que bom que a língua portuguesa reconhece todas essas linguagens como corretas. Não existe uma linguagem padrão. Quando a gente discrimina alguém por falar, eu sou italiana, muitas vezes eu tenho dificuldade de dobrar a língua para falar a palavra correta. O pessoal até brinca, às vezes, comigo com o R, né? Com R, porque eu falo um R, 2 R's, eu troco. Mas é da linguagem do italiano. Agora, vocês imaginem essa agricultora que enfrentou o preconceito da vestimenta, dos seus costumes, né? Da dificuldade da linguagem padrão, usual, hegemônica, e vem aqui num espaço de leis, tem visibilidade, e aí se pega nesses preconceitos dela. Agora, eu só quero dizer uma coisa. Se vocês hoje têm avós que têm aposentadoria como agricultora, agradeçam a essa colona. Foi ela, com todos esses limites, né? Foi a Lucy, a grande responsável, junto com o movimento de mulheres, por ir para Brasília, enfrentar os deputados e conseguir carimbar na lei a aposentadoria para as mulheres agricultoras, que elas não se aposentavam. A lei não reconhecia elas como trabalhadoras rurais,
quem se aposentava era o marido, ganhava um salário mínimo. E elas não existiam. Mesmo que quem conhece a roça sabe que as mulheres agricultoras trabalham mais que os homens até. Porque vão para a lavoura, vão para tirar leite da vaca e voltam para dentro da casa e continuam trabalhando. Tá? Continuam trabalhando. Mas elas não recebiam. Licença maternidade? Também não. A minha sogra, que agora é falecida, mas ela era uma agricultora, ganhava filho, dali a alguns dias já estava junto, ajudando na lavoura e levava o bebezinho junto. Não tinha licença maternidade, nada. Essa mulher colona que falava errado, esta mulher conseguiu, na Constituinte de 88, junto com as mulheres do Brasil inteiro, carimbar na Constituição esses direitos. Então, isso é para quebrar com aquela ideia de que, para ser político, tem que estudar muito, ter canudo. É nada. É ter compromisso com as pessoas, é ter coerência, é ter sensibilidade com os problemas. Tem muitos políticos que têm canudo que são os piores que tem. E olha que eu estou falando que eu tenho canudo. Tenho canudo, né? Então, não tem a ver com diplomação, não tem a ver com postura correta, comportamento. Tem a ver com compromisso e de que lado você está. Isso tem a ver, isso é o fundamental na política. Então, hoje, a pergunta que sempre me vem assim, mas, deputado, o que a gente tem que fazer para ter mais mulheres na política? Primeiro, vamos parar de ser romântico. Os partidos políticos dizem que querem mulheres, mas não querem. Tá? Não adianta colocar florzinha. A grande maioria dos partidos não querem. Chamam as mulheres para quê? Limpar o ambiente, organizar o ambiente, decorar, fazer janta, promoção e fazer campanha para alguém. Fazer ata, porque escreve bonito as mulheres, né? Aí tudo bem, esse é o papel das mulheres. Qual é o partido? Vocês podem fazer uma pesquisa na cidade de vocês. Quantas ex-presidentas de partido teve no município de vocês? Façam essa pesquisa para ver. Que ocuparam destaque nos partidos políticos. É muito pouco isso. Então, começa ali. A mulher não tem protagonismo dentro desse espaço. Segundo, a legislação eleitoral ela prioriza a participação dos homens. Por quê? Porque, na verdade, se nós tivéssemos hoje uma eleição mais paritária, que é o que eu defendo, né? E aqui eu quero explicar o que é isso, nós teríamos mais mulheres. Por exemplo, Santa Catarina são 52% mulheres. Né? O que seria o correto, na minha avaliação? O justo? O que seria igualdade? Bom, 52, então nós vamos ter 20 mulheres aqui e 20 homens. Certo? Definido, 20 vagas para mulheres e 20 para homens. Bom, como que elege as 20? Aí tem todo o debate do coeficiente eleitoral que você faz, né, pelo número de partidos, pelo número de votos e tal. Mas eu sei qual é a dúvida que vem. Um dia uma jornalista me disse, mas, deputada, a senhora está dizendo, então, que vai entrar qualquer mulher, que vai ter 20 vagas para as mulheres. Eu disse, engraçado, e hoje entra qualquer homem. Não é verdade? E daí? Vamos parar de preconceito. Então, vamos discutir as coisas como elas são. Né? É 20 mulheres, 20 homens. Eu defendo paridade de gênero no parlamento, nos parlamentos. E tem uma coisa muito grave. Se a gente não discutir legislações mais democráticas, equitativas, igualitárias, sabe, tem estudos hoje que se fazem de projeção. Se o Brasil continuar nessa perspectiva, nós vamos demorar mais de um século para atingir um nível razoável de igualdade no parlamento. Né? Nos executivos é a mesma relação, é mais ou menos 10% em média, prefeitas, governadoras. Santa Catarina nunca teve nenhuma governadora ao longo da sua história. E nem vice-governadora. Nunca teve. Né? Então, eu estou dizendo aqui, claro que eu quero, para mim terminar, dizer para vocês que eu também não votaria em qualquer mulher. Que fique bem claro. Assim como eu não voto em qualquer homem. Tá? Quando a gente discute gênero, mulher, a gente está dizendo que a sociedade precisa ter homens e mulheres, mas eu não quero qualquer mulher. Tem mulheres que não me representam. Tá? Depende do projeto que essa mulher defende, a sua vida, a sua história e a que ela se propõe. Imaginar que tivesse que uma candidata ao governo do Estado que fosse candidata e defendesse
o que está hoje, concentração de renda em Santa Catarina, né? Hoje, nós pegamos qualquer indicador social e econômico, nós temos uma concentração de renda no norte e na Grande Florianópolis. E outras regiões, nós temos em Santa Catarina 400 mil pessoas na extrema pobreza. Isso não aparece. Parece a Suíça brasileira, não aparece a extrema pobreza. Então, se uma mulher viesse para dizer que defende que continue o Estado como está, eu não votaria nela. Mas se tivesse um homem que dissesse vamos inverter essa lógica e vamos ter um Estado mais equilibrado, votaria nele. Entendeu? Então, o debate é gênero e classe. Ou seja, que mulher para quê? Agora, não tem como a gente negar que hoje as mulheres não ocupam o espaço da política, né? Tem 3 lugares que ainda é hegemonicamente masculino. É um triângulo. A política, exército e a igreja. É ou não é? Política, exército e igreja. E veja como a gente tem que quebrar paradigmas. No último concurso da Polícia Militar em Santa Catarina, fazendo as mesmas provas e os mesmos exercícios físicos, mais mulheres passaram do que homens. Só que aí tem uma lei que diz que não pode entrar mais do que 6% de mulheres. Olha o equívoco. Mesmo que eu, mulher, tenha uma nota acima, né, do homem, eu não posso entrar porque a lei diz que é só 6. Como assim? Se eu fiz a mesma prova, eu tive uma nota maior? Mas é que eu sou mulher, então eu tenho que castigar. Não pode entrar, né? Então, o exército é a carreira militar, né? E a igreja que eu falo, tirando algumas igrejas mais progressistas, a igreja luterana tem avançado muito nisso, acho muito legal. Eu vou muito para diferentes igrejas, assim, né? Eu acho que a Deus, a força, a fé não está numa religião, não está numa estrutura física. Está naquilo que você acredita. Então, eu vou em vários lugares. A igreja luterana tem muitas pastoras, né? A católica, que é a minha religião de casa, ainda é a figura do homem, né? É o padre que reza a missa, mesmo que as mulheres façam tudo. Mas é o padre a figura central. É o homem masculino. E a igreja também incorporou em nós a ideia do Deus homem, né? Do Deus homem, do Deus branco. Não tem Deus negro e não tem deusa, mulher, deusa. Quem diz que Deus é Deus homem? Né? Tem, inclusive, hoje um grande grupo hoje na religião católica que discute a Bíblia a partir do olhar feminino e relativiza toda a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para entender que, bom, as coisas estão assim também porque foi construída assim, mas a gente pode reconstruir. Então, eu quero terminar aqui dizendo para vocês que um pouco essas contribuições, a gente falou aqui, né, Leia, de tão pouco do que a gente vive, né? Eu brinco aqui, só contar uma história que eu sempre conto, que eu acho que é engraçada para terminar, aquela do vaso. Do vaso tem que contar, né? Então, eu estava num evento uma vez, e aí tinha uma mesa, assim, muito grande, umas 30 pessoas, todos homens. E eu sentada na primeira fila. Aí um deputado federal que estava com a palavra, ele pegou o microfone e disse assim: nossa, todos homens. Então, para nós embelezarmos a mesa, eu convido a deputada Luciane. Eu disse, hoje eu não vou aguentar essa fala. Porque eu sempre aguento, fico quieta, né? Obediente e tal, né? Aquele dia eu disse, não, hoje deu. Quando me passou a palavra, eu disse, olha, deputado, só quero dizer uma coisa, que eu não sou um vaso de flor, tá? Eu sou uma deputada eleita, assim como o senhor. Então, o senhor me respeite. É isso, pessoal. Nós não somos um vaso de flor. Somos pessoas inteligentes, capazes, e queremos o mesmo tratamento, ok? Nós, mulheres. Obrigada. Só concretizando, ontem nós fomos recebidos lá no centro administrativo pela Cabo Mirella. Lembram? Aquela que foi que nos atendeu. E aí eu vim discutindo com o Cabo, que é o nosso motorista aqui, né, que trabalha com a gente. O Cabo, a gente chama de Cabo, mas ele é coronel já, né? Tenente, eu acho, tenente-coronel.
não existe no Exército o feminino dos cargos. Então, é tenente-coronel Mirella, cabo Mirella, sargento. Aí eu perguntei, tá, cabo, mas tem mulheres coronel, sargento? Tem, mas ela é tenente-coronel Mirella, cabo Mirella. Aí ele assim, ia ficar muito feio, chamar caba Mirella. Aí eu disse, não, mas a gente podia fazer alguma coisa, pensar numa outra nomenclatura, já que as mulheres entraram na polícia, né? Então, só para exemplificar, ontem vocês foram atendidos, né, pela cabo Mirella, mas ela é uma mulher, né? Gente, passo agora, em seguida, para a Vera, que é a presidenta da Casa da Mulher Catarina, e que, se vocês lembrarem, na minha fala, em algumas dava tempo, outras não, eu sempre acabava a minha fala na escola de vocês, naquela segunda etapa do incentivo, lembram? Que eu tinha uma colega de trabalho que dizia que as mulheres são 52% da população e mãe dos outros 48%? Mas quem decide as políticas públicas para nós são os homens. Então, esta companheira de trabalho é a Vera, e aí eu passo a palavra para ela agora. Bom dia. Bom dia, fraco, gente. Bom dia, né? Bom dia. Todos os municípios que estão aqui têm mulheres eleitas nas suas cidades? Todos? Vereadoras eleitas? Não. Não? Novos não tem. Descanso também. Descanso também não tem? Precisamos mudar essa realidade. Conhecem as câmaras das suas cidades? Costumam frequentar as sessões? Bacana, isso é muito bacana, porque a gente vai aprendendo como é que o poder se movimenta. Eu sou militante do movimento de mulheres há 30 e poucos anos, sou militante do movimento negra também nesse tempo, participo de uma ONG de mulheres, que também é a ONG feminista mais antiga de Santa Catarina, e também pertenço a uma articulação nacional de mulheres negras brasileiras. Estou colocando aí o conceito de empowerment, que é nossa palavra-chave no movimento de mulheres, que é empoderamento. E o empoderamento das mulheres não se dá só no fato dela se sentir mulher, mas de transformar a sua vida a partir dessa consciência. E tem um ditado africano que diz que quando se educa um menino, se educa um menino. E quando tu educa uma menina, tu educa uma aldeia inteira. Então, isso é o empowerment. E agora eu vou falar um pouquinho da história do movimento de mulheres. Vocês sabem que a gente realiza todo 8 de março o Dia Internacional das Mulheres, e esse dia tem um significado especial, que é a questão das mulheres mortas em 1875, na fábrica de cotton, em Nova York, porque lutavam por mais direitos, né? E, naquele tempo, as mulheres levavam seus filhos para o trabalho, e eram jornadas extensas de trabalho. E essa fábrica, por mando dos patrões, é incendiada com 175 mulheres e seus filhos. E nessa fábrica também, como as mulheres ficaram lá durante dias, as únicas tintas que tinham, era uma fábrica têxtil, eram o azul e o rosa. E elas juntaram essas duas cores, e quando a gente usa a junção do azul e o rosa, que cores que nós temos? O lilás. Por isso, essa é a cor do
movimento de mulheres. No Brasil, começa o movimento das sufragistas, né, na década de 30, aqui no Brasil, com Berta Lutz e outras mulheres, e Berta Lutz também se comunicava com um deputado nosso aqui de Santa Catarina, o Duval Melquiades, que tinha uma postura muito progressista e entendia que as mulheres também deveriam participar do parlamento. E eles se comunicaram e teve alguns encontros, né, no sentido de estar levando à frente a questão das mulheres votarem. E essa é uma campanha que se dá no mundo todo, né? E, como vocês estão vendo, a luta das mulheres pelo voto antecede até a proclamação da República. E ontem, procurando mais alguns dados para vocês, eu vi que, em 1875, tivemos uma primeira senadora. Berta Lutz, a nossa grande percussora na luta pelo voto, né? E a Júlia Lopes de Almeida criaram a primeira instituição de mulheres para buscar o voto para as mulheres brasileiras. Aqui temos as primeiras mulheres, as percussoras, né? A Alzira Soriano, que é a primeira mulher eleita na América Latina, eleita no Rio Grande do Norte. A Carlota Pereira, que é a primeira deputada federal eleita na América Latina, e Antonieta de Barros, a primeira mulher negra eleita em Santa Catarina e única mulher eleita naquela época. E a gente pensa que talvez ela seja a primeira mulher negra eleita na América Latina. E isso é patrimônio nosso. Ao longo da história, as mulheres, né, participaram das conferências, e são as conferências mundiais que vão dar um norte para a questão dos direitos humanos, do desenvolvimento, do empoderamento das mulheres, da igualdade, desenvolvimento e paz. A quarta conferência da mulher de Beijing traçou a maioria das caminhadas que a gente deveria, né, fazer em busca de mais direitos e uma maior visibilidade para a questão da mulher. Então, nós tivemos a Conferência do México em 75, que foi a Igualdade e Paz, e que é a conferência que abre discussão e cria a Década da Mulher. Vai até a segunda conferência, que é em Copenhague, em 80, que vai pautar educação, saúde e trabalho. A terceira Conferência Mundial da Mulher, que foi no Quênia, que pautou igualdade, desenvolvimento e paz. Tudo isso pensando na ótica de gênero, pensando na ótica das mulheres, da invisibilidade das mulheres mundialmente, né? E a quarta Conferência Mundial da Mulher em Beijing foi a conferência que mais traçou caminhos políticos para as mulheres. E nós tivemos representantes, inclusive, de Santa Catarina, nessa conferência. E, a partir da década de 75, nasceram muitos movimentos e muitas articulações de mulheres, né? É quando as feministas vão para a rua, né, pedir direitos, melhores salários, espaços na política. E
tem um fortalecimento bastante significativo do movimento feminista. Quando eu falo movimento feminista, eu falo mulheres não negras, né, porque as mulheres negras ficavam em casa cuidando das crianças, da casa e, às vezes, até dos maridos, né, das mulheres brancas, enquanto elas faziam a revolução. Nós, mulheres negras, ainda continuamos nesse papel. Ainda não mudamos muito essa realidade. Mas também nos articulamos politicamente a partir da década de 75 com a criação do Movimento Negro Unificado e, a partir da década de 75, começamos também a traçar um caminho político para as mulheres negras, porque nós não conseguimos ter nossas questões defendidas e debatidas nem politicamente e nem no movimento feminista. E as mulheres negras, a partir daí, também começam a se articular enquanto um bloco político. Estivemos na conferência, a terceira Conferência Mundial contra o Racismo e a Discriminação e todas as formas correlatas de preconceito, que foi em 2001, e, a partir de lá, começamos a construir políticas mais significativas de empoderamento. Foi criada a Fundação Palmares, que era um espaço governamental para dar uma maior visibilidade para a questão racial e étnica no país, que pouco mudou. O movimento de mulheres agricultoras também se fortalece e começa uma caminhada bastante positiva. E, a partir dessa caminhada de mulheres, a gente começa a estar em alguns espaços de poderes, né? Primeiro, no Supremo Tribunal Federal, são eleitas as primeiras mulheres. A Grace foi a primeira ministra eleita, depois Eliane Calmon, né? Isso na década de 90, 80 e 90. Nos últimos anos, tivemos mais duas mulheres ministras, a Rosa Weber e a Carmen Lúcia. Tivemos ministras de estados nos últimos governos Lula e Dilma. Elegemos a primeira reitora mulher da UFSC. As nossas 5 deputadas, essa casa já teve, em um momento, 5 deputadas mulheres, que formam a nossa bancada feminina, e elegemos a primeira presidenta mulher desse país. E, ao longo desses anos, também construímos algumas conquistas asseguradas na questão dos direitos das mulheres, que são as delegacias especializadas para as mulheres, o 180, né, que é o Disque Denúncia e que está em vigor até hoje, e a Lei Maria da Penha, que é uma legislação única no mundo. As mulheres são 71% dos chefes de famílias nesse país, e eu estava vendo que somos atualmente em torno de 30 milhões de mulheres chefes de famílias. Desses 30 milhões, 16 milhões são mulheres negras. E são chefes de famílias em todas as faixas etárias, inclusive avós
que hoje sustentam filhos, filhas, netos. O Aleia já aqui, ó, não me deixando falar. Criamos também alguns programas de pró-equidade de gênero, né? O Pronatec, que valoriza a mulher na questão de políticas públicas, o Bolsa Família e outros, né? Outro ProUni, o FIES, que possibilitam que as mulheres também possam ter acesso às universidades. Em 2012, trouxemos para Santa Catarina a CPMI da violência contra mulheres nessa casa, e houveram encontros sobre a questão da violência nas regiões polos de Santa Catarina, e, a partir daí, surgiu uma política que foi a criação do Observatório da Violência contra a Mulher, e que parece que agora vai se tornar realidade, né, deputada Luciane? O nosso Observatório da Violência. A gente sempre diz que, sem as mulheres, os direitos não são humanos, porque somos a maioria da população, mas ainda somos a minoria no que tange direitos às mulheres. Não somos muitas nos espaços de poder, ainda são pouquíssimas, e quando estamos lá somos uma só. E o que eu chamo de os bichinhos de zoológico. Toda vez que a gente reclama dos espaços e da invisibilidade, alguém vem e diz, mas lá tem a fulana. E a gente tem que mudar esse quadro. A gente não pode ser o bichinho de zoológico. Nós temos que ter mais mulheres negras, mais mulheres trans, lésbicas, gays, né? Isso é equidade numa sociedade. E, para a gente ter direito do jeito que a gente quer, a gente tem que participar sem medo de ser mulher. E as mulheres de Santa Catarina têm participado das conferências nacionais, que são as conferências que produzem as políticas públicas voltadas para as mulheres, né? E aqui é 2014. De repente, nada. Acabou-se tudo. Tudo o que foi construído nos últimos 30 anos de avanço voltados para as mulheres caiu num limbo. Com um golpe, um impeachment e a desconstrução de todo o que havia construído para negros, indígenas, mulheres e nesse país. Aqui alguns dados de mulheres na política contemporânea brasileira, né? Olhem as diferenças dos números relativos a mulheres e homens no Brasil e aqui em Santa Catarina. E ontem eu estava olhando esses dados novamente e estava vendo como é perverso a questão do empoderamento político da mulher. Porque foram quase 3 mil mulheres que se candidataram a vereadoras em Santa Catarina. E dessas quase 3 mil, só 271 se elegeram. Nós ainda temos uma sociedade muito machista, muito excludente, e que invisibiliza, em que desconstrói a mulher. A deputada estava falando de quando ela vai falar, quantos homens vêm para explicar o que ela está explicando. Né? Vocês sabem, esse é um conceito, é o famoso mansplaining.
Eles querem explicar o que nós estamos explicando, e isso é uma coisa absurda, né? E nós estamos vendo isso a nível de mídia. Ontem, lá na Copa, aquela repórter falando sobre a taça, e o Gavião lá, o Bueno lá, dizendo para ela, tem que ter luva para tocar na taça. Tu já foi jogadora? Tu é presidente? Então não pode tocar aí. Quem é que pode tocar aquela jossa? Só presidentes e homens? Os jogadores, machos vencedores, né? E essas situações que nós estamos tentando fazer diferente. E quem vai fazer diferente são vocês, são os filhos de vocês. Então, essas são algumas mulheres que conquistaram os cargos mais poderosos eletivamente em seus países, né? Michelle Bachelet, a Ellen Johnson Sirleaf na África, e são mulheres que ainda estão em mandatos. Angela Merkel, a Tarja Halum também, e em Santa Catarina temos atualmente 24 prefeitas, mas tínhamos 25 na outra eleição, 390 vereadoras, 2 deputadas federais e 4 deputadas estaduais que honram as suas antecessoras. Entre elas, a nossa grande Antonieta de Barros, professora, jornalista, ativista, poetisa, mulher negra. Obrigada. Obrigada, Vera. Agora a gente vai abrir para as perguntas. A Marina está ali com o microfone. Vamos fazer blocos de 3 para poder a gente otimizar o tempo aqui, para aproveitar ao máximo a presença da deputada aqui com a gente e para a Vera também, né? Que a Vera também tem que voltar para as suas funções, né? Então, quem tem interesse em perguntas, aí fala o nome e da cidade da onde está vindo, tá? E para quem que dirige a pergunta. Nenhuma? Nossa, estão todos... Só um detalhe. Por que a gente faz essa fala com todos? Porque os homens também precisam ter esse conhecimento. Os homens também precisam rever as suas posturas com relação às suas companheiras, às suas namoradas, né? Porque a gente também precisa, como a deputada disse, que o marido, né, cuida do filho, eu também tenho um marido que cuida do neto. Quando eu estou aqui, também tenho um neto. Né? Quando fui na cidade de vocês, também tinha que deixar com alguém. E aí os homens também precisam começar a abrir um pouco mais a sua percepção do papel da mulher, né? Pode falar? Nome e cidade. Estou um pouco nervoso, porque eu não costumo falar em microfone, eu detesto isso, mas enfim. Queria parabenizar primeiramente a deputada, né, por não só uma representação feminina, mas também por ter conhecimento da trajetória como uma representação aos educadores, por defender a nossa classe, certo? E principalmente a Vera, né, por representar o movimento negro, que é destinado à minha pergunta. Eu sou o professor Guilherme, professor da Escola do Colégio Machado de Assis, lá de Joinville. A minha pergunta problemática é como é que a gente, nós como educadores, né, homens brancos, né, podemos trabalhar a questão não só feminina, mas também a questão, né, ou seja, dos negros dentro de sala de aula, sem roubar o protagonismo de fala, né, com essas questões. Então, essa linha, não sei se seria tênue com relação a isso, então, a minha pergunta é como que você, como militante historicamente, pode nos ensinar, como educadores, né, a trabalhar essas questões problemáticas, que é uma realidade o machismo, que é uma realidade o racismo, e como é que nós podemos trabalhar em sala de aula sem roubar o protagonismo de sala, certo? Primeira pergunta, mais uma. Eu faço... bom dia a todos. Eu faço os cumprimentos que o Guilherme fez à deputada também, e à mesa. Eu faço uma pergunta mais prática.
além da legislação, como a deputada comentou, né, de mudar, né, de fazer essa equidade, quais outros mecanismos nós poderíamos chegar a uma prática da representação feminina nos parlamentos, desde o municipal até o federal? Né? Obrigado. Mais uma para fechar o bloco de 3. Gente, só os professores estão perguntando, os alunos deputados e as deputadas também. Vamos tirar as suas dúvidas. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Sou o professor Tiago, Colégio Adventista, Florianópolis Centro e Estreito. Muito bom vê-las atuantes, né? Deputada, senhora, parabéns. Seria muito interessante, não sei, esse dado sobre Antonieta de Barros. Há algum estudo, de fato, em andamento, né, alguma tese até mesmo, ou talvez sendo patrocinada pela Alesc para chegar a esse dado, porque é um dado, né, bem interessante para termos, de fato, a certeza e colocarmos dentro da história de Santa Catarina como um marco, né, para a América Latina, enfim, seria algo bem propício. Então, fechamos esse bloco, aí passo primeiro para a deputada, depois para a Vera, e a gente abre depois mais um bloco de 3 perguntas. Eu só não consegui pegar o nome do Felipe. Então, o Guilherme, o Felipe e o Tiago. Primeiro, agradecer aqui, né, ao apoio também compartilhado pelos 3 profissionais da educação que acompanham o nosso trabalho, né? A educação aqui toma quase 24 horas do meu tempo de vida, né? Mas é a nossa causa maior, né? Nossa luta enorme. Essa questão dos negros, a Vera vai responder. Com relação aos mecanismos, eu acho que são várias questões. Eu abordei aqui um aspecto apenas pelo tempo. Quer dizer, 2 aspectos. Eu abordei a questão interna dos partidos, né? Que os partidos não garantem espaços e oportunidades de protagonismo internamente no partido. Então, já começa aí. Tem a questão da legislação, que é outro aspecto. Se nós tivéssemos, por exemplo, além da paridade, mas cada partido teria que apresentar uma lista intercalada, um homem e uma mulher, e seguir a lista intercalada, é uma outra alternativa. Hoje se discute muito isso também, né, na reforma política. Mas aí nós temos um problema, que quem vai fazer a reforma política são os atuais. E os atuais, a gente já sabe que vão fazer para eles ficarem, né? Então, eu diria que teria que ter quase que uma constituinte exclusiva, sem poder ser candidatos, para fazer essa grande reforma. E conectada com o povo, discutindo com o povo que política a gente quer, para quê? Será que todas essas, todo esse recurso que tem hoje destinado aos políticos é adequado? Está correto isso? Eu acho que também a gente precisa melhorar, diminuir essa distância entre a vida do político e a vida do povo, né? Então, acho que isso também é uma questão. Mas ainda, então, partido, legislação, e aí tem uma terceira questão que eu quero trazer aqui, a importância das escolas e da educação. Tem um debate hoje muito forte, muito conservador, eu diria fascista, que não quer que se discute questões de gênero na escola. Inclusive, tem debates hoje que, aonde tiver a palavra gênero, você tem que tirar, associando gênero com identidade, né, com identidade sexual. Gênero é muito mais do que isso. Gênero é discutir violência doméstica também. Gênero é discutir violência que as mulheres sofrem na política. Gênero é tudo. É discutir essa relação, que também passa, né, por esse debate também mais da sexualidade, da identidade de cada ser humano, né? Mas eu diria o seguinte, que tem muitos professores hoje que têm medo de fazer o debate da construção de uma cultura mais igual na escola, porque são chamados de feministas. E ser chamado de feminista parece palavrão, né? Parece uma coisa de outro mundo.
Então, nós temos que quebrar essa cultura. Essa cultura está reproduzindo gente que acha que homem é mais importante que mulher. Que homem tem que ocupar um espaço de destaque. E as mulheres não. Aí tu reproduz isso para a política. E aí a gente tem que entrar no debate na escola, na educação, com conhecimento científico para discutir o que é feminismo. Feminismo tem estudos históricos, é ciência, não é balela, não é chavão, não é termo solto. Você ser feminista não é o contrário de ser machista. Aí que está o problema. Tem muitos homens e meninos que dizem assim, não, então agora vocês querem que as mulheres mandem no mundo, porque hoje os homens mandam. Cara, você nem abriu um livro para entender o que é conceito de feminismo. Feminismo é igualdade. Não tem nada com substituir um pelo outro. É igualdade. Então, tem uma coisa que eu acho que é de fundo e mais importante que tudo, Felipe, que é a construção patriarcal das relações sociais. Essa é a de fundo. Porque se você olha para a sociedade e você diz assim, espera aí, quem disse que a mulher não pode ser juíza, promotora, governadora, presidenta, prefeita? Quem disse? Onde é que está escrito? Por quê? Quando você começa a discutir essa cultura, espera aí, não tem isso. Não é lei, não está na Bíblia. Né? Não está na Bíblia. E mesmo que estivesse na Bíblia, é uma interpretação da Bíblia. E pode ter outra interpretação. Então, eu acho que o maior desafio é a construção cultural. Esse é o maior desafio. E essa construção cultural, você observa que ela se reproduz aonde? Nas propagandas, por exemplo. Pega as propagandas para vender produto. Para vender chopp, cerveja e carro, tem que ter uma mulher pelada, bonita do lado. Né? Não é isso? Qual que é o estigma da mulher, então? Mulher é o quê? Produto, mercadoria. Mulher não é ser pensante. Né? Então, nós temos hoje uma construção que vai da mídia, que vai das relações sociais e se reproduz. Né? Tem pastores e padres que, quando fazem o sermão, um dia até eu me peguei aqui no parlamento com um deles, vem essa história de que Deus fez primeiro o homem. Né? E aí toda a história que a mulher, né, representa a serpente, o perigo, porque ela comeu a maçã, né, pecado. Gente, isso é carregado de simbologia, carregado de intenção, e a gente reproduz essa ideia. Né? Então, eu diria que, para ter mais mulheres, tem tudo isso a ser construído. E aí tem uma coisa que eu digo para as mulheres. Espera aí, a gente tem consciência, tem que ir à luta também. Tem também esse protagonismo na mulher. Não adianta ficar dizendo tem que mudar a lei, tem que mudar, tudo tem que mudar, para depois a mulher se colocar. Tem que mudar, mas a gente também tem que fazer mudar. Né? Não é isso? A gente também tem que fazer mudar. Adianta as meninas saírem daqui e dizer, legal, aprendi, tenho consciência. Aí chega lá na escola, quando tem que ter uma liderança na sala de aula, deixa os meninos. Não, mas sim, mas começa onde isso? Começa no espaço que a gente vive. Né? A minha filha, quando estudava num outro colégio público, né, antes de ir para o instituto, ela chegava em casa e dizia, mãe, a gente não tem um programa na escola que coloca a gente para ser liderança. Não tem um. Eu nunca consigo falar com a minha turma, porque a gente não é chamado para nada. A gente não comanda nada na escola. A gente só obedece professor e direção. E eu disse, comece a organizar, comece a rebelar, comece a questionar que escola é essa, que não vai dar espaço e oportunidade para você ser líder, porque nós precisamos de líderes, meninos e meninas. E é na escola que a gente também aprende e exercita. Então, eu acho que é esse conjunto todo que a gente precisa construir. Né? Também parte do protagonismo das mulheres. Essa questão da Antonieta, Tiago, nós, inclusive, trocamos a foto essa semana da Antonieta, né, Vera? Porque aquela foto que tinha um fundo vermelho, era uma fotomontagem. E foi graças a uma pesquisa de uma profissional da Universidade Federal de Santa Catarina, uma pesquisadora, que fez todo o levantamento histórico, documental, e chegou na foto original da Antonieta. Imagine, em 1934, uma foto preta e branca, obviamente. E aquela foto lá estava colorida.
nós trocamos. A bancada tomou iniciativa junto com a Associação Antonieta de Barros e trocou. Então, eu acho que nós temos um desafio aí que me parece, que é a sistematização da história das mulheres em Santa Catarina. Tem pouca produção bibliográfica. E eu quero aqui anunciar para vocês que hoje eu estou assinando um projeto de lei que obriga as escolas de educação básica a incorporar nos seus currículos a história das mulheres catarinenses. Ok? Antonieta de Barros, Maria Arosa, do Contestado, primeira senadora, mulher negra. Nós queremos, e nós colocamos nesses artigos, né, do projeto de lei. As histórias têm que ser de todas as mulheres, negras, quilombolas, indígenas, brancas, empresárias, sindicalistas, políticas, ativistas, para não escolher que eu quero essa mulher. Não é a figura de uma mulher. É o quanto as mulheres são protagonistas da história de Santa Catarina e não aparecem na memória. Né? E eu parti desse projeto de lei porque, um dia, conversando com a minha filha, eu falei de um evento que tinha no plenário Antonieta de Barros. E ela, Antonieta de Barros, mãe, quem que é essa mulher? Eu disse, meu Deus, minha filha, não sabe quem é Antonieta? Comecei a contar a história da primeira deputada. Mãe, mas isso aqui a gente não aprende na escola, nunca ouvi falar dessa mulher. Eu disse, meu Deus do céu, eu que sou professora, olha como nós estamos pecando. Então, veja, nós também escondemos as mulheres. E isso não é uma tarefa só para as mulheres. Eu vou dizer uma coisa para me terminar. Na minha primeira campanha, eu sempre conto isso. Eu tive mais homens me ajudando do que mulheres. Muito mais. As mulheres eram mais machistas. Elas diziam para mim, mas você, candidata, acho que mulher tem que ficar em casa, deixa para os homens isso. Política é muito suja, isso não é para nós. Primeira eleição, os homens ajudaram mais. Hoje, eu diria que está equilibrado. Talvez mais mulheres até estão juntos na luta. Então, a luta das mulheres não é uma luta das mulheres. A luta das mulheres é uma luta de homens e mulheres comprometidos com a igualdade. Esse é o grande debate que a gente tem que fazer. Tá bom? É verdade, deputada. A questão do... Como é o nome do professor? Guilherme, professor Guilherme. Gente, a deputada está sendo chamada no plenário, então ela vai ter que ir para lá cumprir a sua outra função. E aí a gente continua aqui com a Vera. Tá? Muito obrigada, deputada, mais uma vez, nessa parceria aqui. Quero só deixar aqui para a Vera, porque ela foi fundamental nesse debate. Pegar o relatório da bancada feminina. Obrigado, deputada. Beijo para vocês, tá? A deputada Luciane contou algo e já vou pegar o gancho para lhe dar a resposta. A historinha da filha dela de não conhecer o plenário. Né? Esse plenário aqui chama Plenarinho Deputado Paulo Stuart Wright. E lá em cima chama Auditório Deputada Antonieta de Barros. Eu faço questão de sempre fazer e trazer essa lembrança, porque ela foi uma deputada. O busto da deputada Antonieta de Barros estava jogado lá dentro de um depósito, professor Tiago. Foi resgatado pela deputada Ideli Salvati, nessa casa, que disse, tira e traz para cá. Inclusive a foto, porque não existia nenhuma foto da deputada Antonieta de Barros nessa casa. E ela também foi resgatada pela então deputada Ideli Salvati quando esteve nessa casa. E isso faz parte da perversidade criada para manter as mulheres em subserviência, invisibilizada por conta dessa construção patriarcal e machista da sociedade. Né? E se invisibilizar a mulher branca, a negra, então, todo mundo sabe, né, onde é que nós somos escondidas. Né? Não só as mulheres negras, mas os deficientes também.
né, a sociedade sempre tentou invisibilizar os seus diferentes. Não é as minorias, não, os seus diferentes. Né? E tem um amigo nosso que conta a história dos porões e dos... O Pedro Cabral, que deve ter passado pelas escolas, né? E antigamente se escondiam os seus doentes ou no porão ou no sótão. E as crianças achavam que eram fantasmas que tinham na casa. E não eram as pessoas doentes. Né? Às vezes os filhos gays ou lésbicas, que também eram considerados doentes. E essa perversidade permeia os dias de hoje ainda. E eu penso que tu vais fazer isso desconstruindo um pouco dessa escola que está aí. Que não é a ideal, mas também não podia ser diferente. Vamos evoluir. Eu queria te dizer da Lei 10.639. Ela não é aplicada na maioria dos colégios desse país. E é uma lei que diz que o estudo de África e da população negra brasileira deve estar em todas as grades curriculares. E não é para estar lá para bonito, é para estar lá para acontecer. Nós precisamos desconstruir essa visão do negro citado sempre como escravo, sempre como subserviente. Né? Agora, com as mídias sociais, a gente vê que muitos experimentos estão sendo feitos. Né? Outro dia ainda vi um que era 2 grupos de executivos de grandes empresas, e daí vem um dinamizador e coloca várias fotos de pessoas negras e pessoas brancas, todos na mesma situação. Daí tem uma foto de um rapaz negro correndo e um rapaz branco correndo e uma moça branca de lenço e uma negra de lenço. E daí eles vão perguntando, quando apontam a pessoa branca, ela é uma secretária. E essa daí é uma faxineira. É negra. Né? Quando bota o menino negro correndo, ele deve estar fugindo da polícia. E quando bota o menino branco correndo, ele está fazendo exercícios. Né? Então, há uma construção estereotipada das populações negras e outros setores, né, da diversidade, com muita perversidade foi construído. Então, também temos que desconstruir isso. Né? E estamos em tempo de censuras e policiamentos e escolas sem partidos e essa palhaçada ridícula, né, imposta aí por alguns pensares das cavernas, eu considero. Porque eu nunca pensei que eu ia viver um momento como esse que nós estamos vivendo. E não é só um momento de Brasil, é um momento de mundo, de América Latina. Né? O México elegeu, acho que o último socialista da América Latina. Né? Então, a gente ainda tem esperanças. E eu penso que essa desconstrução e construir uma nova identidade, uma nova fala a partir da educação passa por isso, professor. Né? Eu vejo aqui hoje
só vi um afrodescendente, né, que está ali, mas isso é uma visão do que está se tornando essa educação excludente, racista. Né? Para vocês terem uma ideia, aqui em Florianópolis foram fechadas 5 escolas. 5 escolas frequentadas pela nossa população negra. Que Estado nós queremos construir? Um Estado de privilegiados, dessa imagem europeia que é vendida até hoje? Porque no Nordeste as pessoas pensam que isso daqui é uma Suíça. E até a Suíça tem uma população negra, né? E ainda é vendido esse padrão de Europa, de Santa Catarina, de qualidade de vida excelente, todo mundo quer vir para cá. Né? É a famosa história, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, assim, e é isso que nós temos que desconstruir, porque isso ainda é muito forte e é muito perverso. Santa Catarina tem o pior IDH de juventude do Brasil, negra. Né? Então, há que se repensar tudo isso, há que vocês olharem os seus colegas, onde é que estão os negros? Eles ainda continuam sendo excluídos lá dentro das escolas, né? Tanto pela grade curricular, como pelo relacionamento, pelos seus próprios colegas. Né? A gente tem que olhar para trás e se perguntar por que não está vendo. A mudança começa por nós. Eu sempre digo lá em casa, quem não salva em casa não salva em lugar nenhum. Primeiro a gente começa a mudar em casa. E na minha casa todo mundo faz tudo. Eu tenho 3 filhos homens e uma filha mulher. Todo mundo faz tudo. E todo mundo faz tudo para todo mundo. Não é para mim e nem para o outro. É para nós. Né? E eu penso que eu estou plantando. Todo dia eu tento me mudar. Eu também sou um pouco racista, eu também sou um pouco machista, eu sou um pouco homofóbica, eu sou um pouco lesbofóbica, mas eu tento me mudar. Porque eu também penso que o outro tem a sua carga de sofrimento e eu não posso ser mais a enfiar mais um pontal. Eu tenho que minimizar isso. Né? E essa construção passa por todos vocês e pelos outros que vocês vão. Né? Eu espero que, quando vocês voltem, vocês conversem com seus colegas, passem o que tem aqui, estimulem eles a também participar mais, a contribuir mais com né, as mulheres, as meninas, a passarem a ter sororidade. Os homens, eles podem não se conhecer, mas eles têm uma parceria. Quando eu gosto sempre de falar, um homem não conhece outro homem, mente para a mulher e fala, não foi que eu estava lá contigo? E o cara diz, aham. Uma mulher combina isso com outra mulher e na hora do vamos ver, ela não foi, ela se questiona. Precisamos ter sororidade. Precisamos ser amigas das mulheres, precisamos ter menos inveja. Porque a nossa relação foi construída para nós nos desconstruirmos. Que bacana que aquelas mulheres estão lá. Que bom, tomara que tenham mais. E não, que merda. Aquela mulher lá, o que ela está fazendo lá? Nós temos que parar com isso, nós temos que construir um novo modelo. E quem vai construir isso são vocês, porque eu já estou há 40 anos tentando construir, e olha só o que a gente pegou aí nos últimos anos. Então, assim, é um eterno ir e vir.
mas vocês é que estão indo, né? Porque eu já estou caminhando para parar. E eu espero que vocês façam essa diferença. Obrigada, Vera. Nosso tempo está esgotado. Quem tiver alguma outra pergunta, ou para a deputada Luciane, ou para a Vera, eu peço que faça por escrito, a gente entrega para elas, e aí depois elas podem, através ali do contato que a gente passe, responder para vocês, para ninguém ficar sem respostas. E aí, só para finalizar essa mesa redonda, né? Não é redonda, é quadrada, mas é uma mesa de discussão, de debate sobre esse tema. E também um outro, assim, quando a gente traz a importância da participação da mulher na política, nós, no programa Parlamento Jovem, também trazemos assim, aquilo que a Vera e a deputada falaram. A gente faz na prática, né? Não adianta a gente fazer uma fala que aqui não é uma fala, é uma verdade, né? Esta é a casa da democracia, esta é a casa do povo. Aqui é a casa dos diferentes. Nós temos aqui representantes de todas as regiões do Estado, desde o oeste catarinense, extremo oeste, até o sul do Estado, tanto no plenário adulto como aqui no Parlamento Jovem. Aqui muito mais igualmente dividido, porque a gente tem o sorteio, né, das regiões. Mas isso é dar chance desse parlamento jovem de vocês se conhecerem, de vocês conhecerem os problemas do sul do Estado, de Imbituba, de conhecer os problemas de Três Barras, conhecer os problemas de Joinville, Florianópolis, porque são realidades diferentes. Porto Belo, Descanso, Rio Rufino, para eu não esquecer de ninguém. Esqueci de alguém? Não, né? Então, assim, esse também é o papel. Esta casa é o lugar da diferença. E aí, quando a gente faz um parlamento jovem, se vocês observarem na programação de vocês, atrás, onde tem os palestrantes, nós temos uma igualdade entre homens, mulheres, negros, gays. Toda a diversidade ela está também nas falas com vocês aqui, de pessoas que são lideranças, que ocupam espaço ou na política, ou na academia, ou nas escolas, que fazem parte desses grupos minoritários, mas que também aqui, no Parlamento Jovem, para a gente também começar a inverter na prática essa ocupação de espaço, eles também estão presentes. Então, esse é o nosso objetivo. Obrigada pela atenção de vocês. Nós vamos parar agora para um café que já está pronto ali, depois nós voltamos com o Armando para finalizar o trabalho das comissões. Ok? Olé, deixa eu só falar A Vera quer só dar o ok final dela? Eu sei que o Armando é bárbaro na questão de instruir vocês quanto à questão dos projetos e dos trâmites. Mas comecem a pensar que nós precisamos ter, pelo pensamento de vocês, políticas voltadas para as mulheres. Por que só se pensa em aquífero, em estrada? Temos que pensar em creches, temos que pensar em mais mulheres na política do município, temos que intervir mais na questão da escola, temos que ter mais protagonismo. E temos que pensar isso numa visão de gênero, de equidade, de todos participando. Era isso. Obrigada, Vera. E a gente pode sair para o café agora.